Olá, sou Rodrigo Barreiros, médico ortopedista, e neste vídeo eu vou explicar de uma maneira simples como funciona uma das articulações mais importantes do nosso corpo, que é o joelho. Você que sente dor no joelho, conhece alguém que já teve o joelho lesionado, ou simplesmente quer ter um maior conhecimento sobre o seu corpo, este vídeo é para você. Então vamos lá. O joelho é uma grande articulação do nosso corpo, uma das maiores que nós temos. Ele conecta o fêmur, que é o osso da coxa, com a tíbia, que é o osso da canela, o osso da perna. O joelho tem como principal função a sustentação do nosso peso, quando nós ficamos em pé, e também ele é responsável pela nossa locomoção, por andar, por correr, por subir e por descer. O joelho é como se fosse uma dobradiça. Então ele faz o movimento de dobrar e esticar. E como uma grande dobradiça, ele é importante funcionar bem e estar muito bem lubrificado para que ele atinja o máximo da sua eficiência. Dentre as principais estruturas que formam a articulação do joelho, nós temos os ossos. Então na parte superior do joelho nós temos o fêmur, a extremidade que a gente chama distal, a extremidade inferior do fêmur, que articula com a parte superior da tíbia. Lembrando que forma como se fosse uma dobradiça. Além disso, nós temos na parte da frente do joelho, que a gente chama na parte anterior, um pequeno osso, que é a patela, antigamente chamada de rótula. Apesar dele ser um osso pequeno, em comparação com o fêmur e a tíbia, ele tem uma importância muito grande, primeiramente na proteção do joelho, por ficar na frente do joelho, então ele protege contra traumas que vêm da região anterior da frente, e também ele ajuda na maior eficácia do movimento, especialmente de esticar a perna. Juntamente a isso, nós temos o auxílio de um pequeno ossinho também da perna, da parte lateral, que é a fíbula. A fíbula, ele termina próximo ao joelho e ele também exerce uma funcionalidade por ele ser o local de inserção de um dos ligamentos do joelho. Todos os ossos dentro das articulações, ela é revestida por uma espécie de uma capa, de uma membrana, que é a cartilagem. A cartilagem ele tem a função de proteger o osso, a extremidade óssea, e ele também auxilia na maior eficácia do movimento. Ele faz com que o movimento dentro da articulação ele seja mais harmônico, com menos atrito, e com isso ele aumenta a eficácia desse movimento. Juntamente a isso, na parte que a gente chama intra-articular, dentro do joelho, nós temos um outro tipo de cartilagem que tem uma função específica de absorver o impacto. É como se fosse um amortecedor que nós temos no nosso joelho, que são os meniscos. Nós temos o menisco da parte interna do joelho, que é o menisco medial, e o menisco da parte externa do joelho. Então, esses dois meniscos, eles se apoiam na parte superior da tíbia, dentro da articulação do joelho, e ele vai absorver o impacto ao movimento, especialmente quando a gente está em pé, para que não tenha o impacto do fêmur com a tíbia. Então ele vai fazer essa função de proteção da cartilagem durante os movimentos, especialmente quando a gente está em pé. Para auxiliar a funcionalidade do joelho, nós temos os ligamentos. Os ligamentos são estruturas fibrosas que ligam os ossos, especialmente no caso do joelho, o fêmur com a tíbia. Então nós temos no joelho vários ligamentos, mas nós temos 4 ligamentos principais, que são os ligamentos colaterais, que são os ligamentos da parte que a gente chama extra-articular, ele fica na parte externa do joelho. Então nós temos o ligamento colateral medial porque fica na parte de dentro do joelho, conectando o fêmur à tíbia, e nós temos o ligamento colateral lateral, que fica na parte externa do joelho, lateral do joelho, que ele vai conectar o fêmur à cabeça da fíbula. Então esses ligamentos são importantes na estabilidade lateral do joelho, para não ter aquela sensação que o joelho está abrindo quando faz os deslocamentos, especialmente laterais. E nós temos na parte interna do joelho, que a gente chama na parte intra-articular, 2 ligamentos principais, que é o ligamento cruzado anterior, que é conhecido como L, e o cruzado posterior, que é o LCP. Eles vão também conectar a tíbia
ao fêmur e eles têm uma função principal de estabilizar para com que a nossa articulação não sofra um movimento de anteriorização ou posteriorização durante algum tipo de estresse. E também, especialmente o ligamento cruzado anterior, ele é importante na estabilidade que a gente chama rotacional, quando a gente faz um movimento de giro ao nível do joelho e que ele vai ajudar a estabilizar para também que não tenha uma falta de coordenação durante esse movimento. Então essas estruturas são super importantes, todas elas, para a funcionalidade do joelho. Auxiliando essas estruturas, nós temos na parte mais externa os tendões. Os tendões são estruturas que é o final dos músculos, né? Então nós temos na parte mais superior o tendão do quadríceps, que é a extremidade inferior do músculo quadríceps, que é o músculo da frente da coxa. São 4 músculos que eles vão afunilando e vão terminar no tendão do quadríceps. E nós temos também um tendão importante, que é o tendão patelar, que deveria mais conceitualmente chamar de ligamento patelar, que é a estrutura super importante que fica entre a parte inferior da patela com a parte superior da tíbia. Então, essas estruturas elas vão agir de uma maneira harmônica, especialmente no movimento de extensão, de esticar a nossa perna. Na parte mais posterior nós temos os tendões dos músculos da parte posterior da coxa, que são chamados de isquiotibiais ou isquiosurais. São músculos que originam da bacia, na parte mais baixa da bacia, passando pela toda a parte posterior ou de trás da coxa e ligando um pouco abaixo do joelho. Essas estruturas elas são importantes e responsáveis pelo movimento de dobrar o joelho, de flexão da nossa articulação. Então a gente vê que a articulação do joelho ela é complexa, né? São várias estruturas que têm ações e importâncias e todas elas têm que funcionar de maneira correta, ter um bom funcionamento para que a nossa articulação ela tenha a maior eficácia possível durante os movimentos. Então, como que o nosso joelho trabalha? Como que ele funciona? Então, como eu falei anteriormente, o nosso joelho ele tem um formato, ele age como uma dobradiça, um movimento de dobrar e esticar, como a dobradiça de uma porta. Mas também ele aceita também um pequeno movimento rotacional. É um movimento que muitas vezes a gente não percebe, mas no próprio dobrar e esticar o joelho, existe um pequeno grau de rotação da tíbia, que é o osso da perna, em relação ao... Então o joelho ele age de uma maneira com movimentos mais simples, diferentemente do ombro. Um outro exemplo, que é uma articulação que permite movimentos mais complexos, em várias direções diferentes. Então, pelo joelho ele ter poucos movimentos, ou ele executar poucos movimentos em direções diferentes, ele também é mais vulnerável a lesões, porque quando a gente exerce sobre essa articulação um movimento fora dessas que fisiologicamente ele executa, você aumenta grandemente o risco de lesionar um ligamento, um menisco, a cartilagem. Juntamente a isso, o joelho ele absorve uma carga muito grande do nosso peso. Então tem vários estudos que a gente chama biomecânicos que mostram que durante uma caminhada simples, o joelho ele pode absorver até 2 a 4 vezes o peso do nosso corpo. Em movimentos de corrida ou subir e descer a escada, essa carga sobre o joelho ele pode aumentar até 6 vezes o peso do nosso corpo. Então é uma carga muito alta, o joelho é submetido. Então, se todas aquelas estruturas que eu falei anteriormente não estiver funcionando de uma maneira adequada, você aumenta grandemente a chance de ter uma lesão na articulação ou, no primeiro momento, somente dor. Então, a gente tem que trabalhar tudo de uma maneira bem harmônica. Um exemplo simples, né? Quando a gente vai pensar em subir um degrau, a gente tem que executar um movimento de flexão do joelho, de dobrar o joelho, para a perna subir o degrau, depois um movimento de extensão do joelho, para que a gente faça o movimento de ir para frente.
Tudo isso ele é organizado com a contração da musculatura da parte anterior do joelho, mas também tem que ter uma contração da musculatura posterior para ajudar a estabilizar e dar um suporte para a nossa articulação. O menisco, na hora que a gente faz esse movimento, ele vai estar absorvendo a carga do nosso peso. Os ligamentos vão ajudar a estabilizar a articulação. Então a gente vê que a funcionalidade é bem complexa para um movimento simples que a gente faz sem pensar. Então é importante a gente ter essa percepção dessa complexidade que é a nossa articulação e nosso corpo como um todo, para a gente tratar essa articulação de uma maneira adequada a fim de evitar lesões. Todas as estruturas que compõem a articulação do joelho, elas podem ser lesionadas de alguns modos, como um evento traumático, um trauma de maior energia, como um acidente, uma queda de altura, ou traumas de uma energia menor, muitas vezes ligadas às atividades esportivas, como as torções de joelho. Nós temos também as lesões relacionadas à sobrecarga ou à obesidade. Então, lembrando, como eu falei anteriormente, o joelho trabalha com a carga acima do nosso peso corporal para atividades mais simples. Então, se o nosso peso está acima do adequado, vai gerar uma pressão, uma carga muito alta dentro da articulação, ocasionando alterações que a gente chama degenerativas, de desgaste, especialmente na cartilagem. Também a nossa articulação pode ser lesionada por atividades físicas feitas de maneira inadequada, um volume muito alto, uma intensidade muito alta, ainda para aquele perfil daquela pessoa. Então, esses são alguns modos de como nossa articulação ela pode ser lesionada ou pode levar a quadros de dores, quadros de processos inflamatórios. Cuidar dos joelhos é importante para a gente manter nossa qualidade de vida. Tome cuidado com o excesso de peso, o sobrepeso, trabalhar essa musculatura de uma maneira adequada. O sedentarismo ele vai te causar um efeito negativo junto à articulação do joelho. Então, todos esses pequenos condições vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor por nosso joelho estar mais saudável. Se vocês curtiram esse vídeo, dê um clique no sininho, encaminhe para alguém que você acha que vai ter interesse e vai gostar, e isso vai ser importante para ela.